Flamengo tem faturamento recorde que passa de 1,3 bilhões de reais. Endividamento cai para menos de 50 milhões e Flamengo desponta como a maior potência da América do Sul. Veja como isso foi possível e os detalhes desse balanço no canal de maior credibilidade e menos clubista do país. Bom, pessoal, a gente vai falar do balanço financeiro do Flamengo. Já vou dar um spoiler aqui que disparado foi o melhor balanço financeiro do Brasil, mas de longe, assim, nenhum outro clube teve uma arrecadação próxima ao Flamengo, né? A gente vai começar falando dessas receitas, de onde elas vêm. Aqui a gente tem uma evolução da receita bruta do Flamengo, né? Então você tem desde 2019, já atualizado pelo IPCA, hein, pessoal? Já valores atualizados. Então esse valor de 2019, na verdade, não foi 1,2 bi, seria menor. Mas você atualizando com a inflação, seria 1,2 bi. Então, é de fato uma receita recorde de quase 1,4 bilhões de reais. E você tem esse valor num ano que o Flamengo não atingiu premiações por títulos, né? Foi um ano de fracasso esportivo do Flamengo e mesmo assim você tem uma receita passando muito de 1 bilhão. Né? E de onde é que vem essa receita, né? O Flamengo divide de forma muito parecida com os times europeus. E você vai ver nesse balanço que o Flamengo já não está mais competindo com Palmeiras, Corinthians, São Paulo. Ele está olhando para os clubes europeus e a gente vai mostrar isso nesse balanço. De onde é que vem essas receitas? O broadcast, que é os direitos de transmissão, isso aqui já está em reais, tá? Então você tem o clube que mais arrecada com direitos de transmissão, isso aqui já inclui premiações, né? Então 425 milhões. O comercial, que são as questões dos patrocínios, né? Então você tem 323 milhões, não só pela camisa, mas todo o pacote Flamengo, né? E você tem o Match Day, que é as receitas com o estádio, né? Com sócio torcedor, bilheteria de 260 milhões. Né? Então foi um ano que o Flamengo, apesar de não ter sido campeão, chegou a uma final de Copa do Brasil, jogou Libertadores, então é natural que esse valor seja recorde também. Então você tem, quando você tira o valor das vendas de atletas, você tem uma receita recorrente de 1,071 bilhão. E com as vendas de atleta que chegaram a 300 milhões, você chega perto dos 1,4 bi. Né? E como é que o Flamengo se compara com times europeus? Isso eu achei legal desse balanço. A gente tem uma comparação de onde o Flamengo estaria comparado com outros clubes europeus. Então, por exemplo, no Match Day, o Flamengo arrecada mais, por exemplo, que Napoli, Newcastle e West Ham. Isso falando de bilheteria, né? E arrecada bem próximo de entrar Frankfurt, Juventus, Atlético de Madrid. E aí você começa a saltar, né? Por exemplo, quando você vai para o Milan tem um San Siro, é muito grande, já passa a ser uma arrecadação maior, City e tudo mais. Na questão das receitas comerciais, o Flamengo dá um show, tá? Você pega, por exemplo, o Newcastle que joga Premier League, arrecada 54 milhões de euros, e o Flamengo 71 milhões de euros. E olha um detalhe, a Inter de Milão, que jogou a final da última Champions League, arrecada só 2 milhões de euros a mais que o Flamengo. Então você vê o nível do Flamengo comparado a equipes globais, tá, pessoal? É impressionante mesmo. Agora, realmente, o Bayern, o Barcelona, tá... é muita coisa. Né? Mas, assim, você pegar um Flamengo e ter uma receita próxima ao Inter de Milão é impressionante. Agora, no broadcast, que aí entra o ponto da liga. O Flamengo, por mais que ele tenha esse potencial todo, ele, ao não participar de uma liga competitiva, né, que é o Brasileirão, competitiva no sentido dos valores comerciais, tá, pessoal? Não é o nível das equipes. Mas o Brasileirão não conseguiu formar uma liga forte juntas, e então esses broadcasts vai continuar bem para trás. Porque, por exemplo, ok, o Brasileirão não dá para competir com a Premier League, mas o Olympique de Marseille ganha o dobro que o Flamengo de broadcast. É meio esquisito, né, pessoal? Então, isso mostra que a Liga Brasileira fragmentada perde muita receita. O Flamengo poderia estar tranquilamente ganhando mais de 100 milhões de euros, assim como outras equipes brasileiras poderiam ter uma fatia do bolo muito maior, mas ficou muito para trás. Então você tem um Newcastle que faturava menos em comercial que o Flamengo, faturando quase 3 vezes mais que jogar Premier League. Então isso deixa o Flamengo para trás de outras potências europeias. Mas, no que dá para o Landim fazer, ele está fazendo um baita trabalho. Premiação continental nem se compara, né? A Comebol, que a Comebol paga versus o que a UEFA paga é outro nível. E realmente tem que ser outro nível, né? Você, brasileiro, vê a Champions League, o europeu não vê a Libertadores. A verdade é essa. Mas enfim, vamos andando. Despesas, você vê que o Flamengo tem uma despesa controlada em relação ao que arrecada. Então, por exemplo, o Barcelona tem uma despesa de 81% do que arrecada e o Flamengo 54%. Então é muito diferente, né? E como é que está a questão do patrimônio líquido do Flamengo? É impressionante. Em 2020, foi ontem a pandemia, né?
O Flamengo tinha um patrocínio líquido de 21 milhões de reais. Em 3 anos, o Flamengo saltou de 21 milhões para 650 milhões de patrimônio líquido. Então, assim, o que é o patrimônio líquido? Só para vocês lembrarem. É o ativo, que é o que o clube tem, versus o passivo, que é o que o clube gasta, ou o que o clube deve. Então, o Flamengo, o que tem, e olha que o Flamengo nem tem estádio, hein? 650 milhões versus o passivo. Então, você tem muito mais ativo do que passivo. E isso é impressionante, né, pessoal? E como é que ficou o endividamento do Flamengo, então? Bom, isso aqui é a conta do endividamento líquido, só para vocês terem uma ideia. O endividamento líquido é aquilo que o clube deve, menos o que o clube tem no caixa. Então, tipo assim, o caixa é o dinheiro no bolso, não é tipo assim, o Gabigol vale X milhões, o resto... Não é isso. É caixa, dinheiro no bolso. Então, o Flamengo hoje tem um endividamento de 48 milhões de reais, que é 167 milhões no fiscal, um pouquinho de atleta, um pagamento a prazo ali, e contas a pagar, né? Que são, enfim, conta de luz, essas coisas que já estão no balanço. E você tem um caixa do Flamengo de 262 milhões. Então, o que isso resulta? Em 48 milhões de dívida líquida. E quanto que isso representa em relação ao quanto o clube arrecada? A alavancagem do clube. É menos de 10%. O clube colocou aqui 0,1, mas é tipo 0,1 do que o clube lucra. Então é muito pouco mesmo, tá, pessoal? O Flamengo deve muito pouco em relação ao que o Flamengo arrecada. E o Flamengo praticamente é um clube sem dívida. É um caso histórico do futebol brasileiro, porque o Flamengo chegou ao ponto de não ter dívida. 48 milhões de reais é não ter dívida para o clube que arrecada o Flamengo arrecada. Então, com base em tudo isso, vamos ao nosso veredito final. Bom, pessoal, se você gosta de ver o balanço financeiro dos clubes, não se esqueça de se inscrever no canal, que a gente vai fazer de todos os clubes da Série A e também de alguns clubes da Série B, incluindo o Santos, por exemplo. Bom, o Flamengo está num patamar muito interessante em termos de receita, né? O Flamengo bateu o recorde de receitas, mas para mim o que mais me espantou não foi a receita do Flamengo, foi a questão do endividamento do Flamengo. Porque, para pensar um pouquinho, você tem um Flamengo com 260 milhões de caixa, com endividamento de 48 milhões, endividamento líquido muito baixo, e o Flamengo pode usar esse valor para contratar. Quais jogadores você não contrata com 260 milhões de reais? Jogadores incríveis, né? Em termos de receita também, eu achei legal que o Flamengo não está comparando a receita do Flamengo com a do Palmeiras, a receita do Flamengo contra a do Fluminense. O Flamengo falou, vamos olhar o Money Club? A gente já está entre os 30 clubes que mais arrecadam no mundo. Vamos olhar como é que a gente está. Como é que a Inter de Milão está fazendo dinheiro? Como é que o Atlético de Madrid está fazendo direito? Hoje o Flamengo está arrecadando próximo ao Inter de Milão. Mais que o Newcastle. Não mais porque tem a Premier League, mas próximo ao Newcastle, próximo ao West Ham, de repente mais que o Borussia em certos aspectos comerciais. Então o Flamengo está olhando para esse mercado, o mercado de nível alto europeu, não o nível elevadíssimo, né? Os clubes que mais ganham dinheiro são Real Madrid, Bayern, esses o Flamengo não está perto. Mas uma Inter de Milão, uma Juventus, né? De repente o Milan, o Flamengo está chegando no patamar dessas equipes. A gente vai falar dessas equipes também no canal, falar de balanço financeiro dessas equipes, né? De Barcelona, Inter de Milão, etc. E tal. Mas é impressionante o que o Flamengo está arrecadando. E está chegando num patamar muito discrepante com o resto do Brasil. Agora, não adianta não ter dívida, arrecadar alto e ter problemas internos, ter 3 técnicos no ano. Então, o prognóstico para esse ano do Flamengo é de ter Tite forte e um elenco bem conduzido na mão dele. Vamos ver até onde isso vai durar e quais contratações o Flamengo vai trazer no meio do ano. Porque eu acredito que o Flamengo vai se reforçar ainda mais para desespero dos rivais. A verdade é essa, né? E você, gostou do patrimônio do Flamengo, do balanço do Flamengo desse ano? Deixe aí nos comentários a sua opinião, se você acha que o Flamengo vai continuar crescendo ou se você acha que é uma bolha e o Flamengo chegou no teto. Eu quero saber a sua opinião nos comentários.